Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu vou estar lendo a partir do versículo 11 até o versículo 24 para a meditação desta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 ao versículo 24. Este texto ele é bastante conhecido, tem como título a parábola do filho pródigo. Vou estar lendo, os irmãos estarão acompanhando em suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. Diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Algumas traduções usam o termo herança. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Bendito, nós neste momento nos colocamos diante do Senhor, com os nossos corações, com os nossos ouvidos inclinados à tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate conosco de uma forma muito especial. O Senhor possa atuar em cada vida aqui presente, bem como também aqueles que estão assistindo, participando pela internet. Fale conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já é sabido, nós estamos trabalhando com mais ênfase neste ano 2022 sobre relacionamentos. Estamos abordando diversos temas e a forma de nos relacionarmos em diversos níveis e ambientes da nossa vida, principalmente no ambiente familiar. E hoje eu quero refletir um pouco com os irmãos, com a igreja, sobre o nosso comportamento com aqueles que são do nosso convívio mais próximo. Geralmente são esses ou aqueles que vivem conosco, que são ou que é a nossa família. E eu li essa parábola que é bem conhecida dos irmãos, mas eu vou aplicá-la para esta temática que nós estamos trabalhando, sobre o tema da mensagem: não deixe perder para dar valor. Não deixe perder para dar valor. Certamente você já ouviu ou já disse muito a seguinte frase: só se dá valor quando perde. Fulano só vai aprender a dar valor quando não tiver mais. Você já ouviu essa frase? Você já disse essa frase?
Bons tempos, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo, quando eu desfrutava da presença de uma pessoa querida. São frases comuns que nós ouvimos muito, tão comuns e rotineiras, que é capaz de você aí agora estar se lembrando da última vez que você disse isso para alguém ou ouviu isso de alguém. Talvez você esteja lembrando até o momento, o lugar, a situação quando você disse ou ouviu esta frase: só se dá valor quando perde. De fato, meus irmãos, esta tem sido uma realidade na vida de muita gente mesmo. E tem sido comum e rotineiro o ser humano não valorizar aquilo que ele tem, ou não valorizar quem ele tem por perto. Pastor, mas será que você não está exagerando? Acho que não. Às vezes nas simples atitudes nós já demonstramos valor. Por exemplo, por que será que nós tratamos melhor aqueles que não conhecemos, ou aqueles de fora, do que aqueles que estão dentro da nossa própria casa? Eu não estou falando aqui que você tem que ser frio ou mal educado com as pessoas de fora, não é essa a questão, mas eu estou me referindo à questão de prioridades. É algo para se pensar, porque muitas vezes nós fazemos coisas com os de fora, atitudes de gentileza, e não fazemos com os de dentro. Por exemplo, as boas ações. Se você, por exemplo, pensei que você está numa fila de um banco. Acho que todos aqui, a maioria já ficou na fila de um banco. Pense que você está na fila e duas pessoas à frente, uma senhora, por exemplo, deixa cair os óculos. Você não pensa duas vezes, você vai lá, pega os óculos, entrega na mão da senhora, né? Por que a gente não faz isso com o pai e a mãe, com alguém dentro de casa? Às vezes a mãe, por exemplo, deixa cair os óculos, a gente olha, finge que não viu, ou fica naquela de ficar pensando: será que eu pego ou não pego? De tanto pensar, a mãe vai lá, abaixa e pega, né? São atitudes que a gente precisa refletir, né? A gente às vezes é tão educado com as pessoas que a gente nunca viu, atitude de gentileza, e dentro de casa a gente não tem. Um exemplo. Eu dei esse exemplo simples do modo que a gente tem agido no dia a dia. Pastor, esses exemplos não se aplicam para mim porque eu não sou assim, eu não faço assim. E bom, glória a Deus, graças a Deus por isso, continue assim. Mas tem muita gente mesmo que age dessa forma. Tratam melhor aqueles que são de fora do que aqueles que estão dentro da própria casa. E eu repito, estou falando a respeito de prioridades. Muitas vezes, meus irmãos, nós desprezamos o que temos. Nós desprezamos o que Deus nos deu. Desprezamos aqueles que são de casa, aqueles que Deus separou para conviver conosco, para viver conosco. E com isso, não damos valor. Então, a primeira lição que eu gostaria de deixar aos irmãos da igreja nesta noite, à luz desta temática: valorize o que você tem. Interessante que o filho mais novo desta parábola do filho pródigo, ele não valorizou a contento o que ele tinha. A partir do momento que ele disse: pai, me dá a parte da herança, porque eu quero sair de casa, eu quero viver a minha vida. A partir do momento que ele decidiu viver longe do pai, decidiu abandonar a sua família, a sua casa, com essa atitude, ele deixa claro, ele deixa evidente que ele não estava contento do que ele tinha naquele momento. Eu sei que você já ouviu diversas mensagens a respeito dessa parábola, mas pelo menos para mim, há mais de 20 anos que eu tenho a oportunidade de pregar, nunca peguei uma temática baseada olhando essa perspectiva deste texto. Observe que aquele jovem não valorizou o que ele tinha. Pai, me dá o que é meu, eu quero sair, eu quero ir embora. Não faltava nada para ele. Ele tinha o necessário. Talvez ele tivesse até mais do que ele precisasse. Talvez ele tivesse o que muita gente desejaria ter, mas ele não valorizou isso.
Ele deixou o seu pai, ele deixou a sua família, ele deixou a sua casa e ele foi procurar lá fora o que ele achava que não tinha dentro. Interessante. Às vezes nós fazemos exatamente assim. A gente busca lá fora o que a gente acha e acha errado, o que não temos dentro. Quantos fazem assim? Quantos de nós buscamos, por exemplo, conselhos de pessoas que mal conhecemos e desprezamos o conselho de um pai, desprezamos o conselho de uma mãe? Quantas vezes nós preferimos ouvir um conselho de um ímpio e deixamos para lá o conselho de um irmão em Cristo? Quantas vezes? Quantas vezes nós paramos para ouvir o lamento do filho, do sobrinho, da vizinha, mas não temos um minuto sequer para ouvir o lamento do nosso próprio filho? Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas eu estou fazendo alusão a princípios, a prioridades. Estou mostrando aos irmãos que nós devemos começar de dentro para fora. Estou mostrando aos irmãos que nós devemos valorizar aquilo que temos, as pessoas que Deus nos deu para conviver conosco, para viver ao lado de cada um de nós, como por exemplo a nossa família. A gente pode notar nessa parábola que este menino tinha o que muita gente gostaria de ter. Ele tinha uma casa. O texto não diz detalhes da casa, mas pelo contexto da parábola a gente pode entender que era uma casa muito boa, uma fazenda, e me vem particularmente à minha mente um casarão, uma fazenda, porque era uma família que a gente pode entender do contexto, que era uma família que tinha bons recursos, que era uma família que não passava necessidade. Seu pai tinha condições financeiras de manter empregados, não é nenhum, empregados no plural. Então a gente pode pensar que era um casarão naquela fazenda. Às vezes a gente reclama de barriga cheia, não é? Aquela expressão. Ah, mas a minha casa é uma, desculpa a expressão, que é uma porcaria. Os quartos são pequenos. A casa é toda de azulejo, que nem existe mais, está fora de moda. E no entanto, meus irmãos, quantos estão agora morando debaixo de uma ponte, porque não tem condições nem de pagar um aluguel? Ah, mas o meu pai, a minha mãe, o meu pai é muito chato, ele é muito sistemático, ele é muito rígido. E quantos gostariam de ter um pai para poder chamar meu pai? Quantos gostariam de ter uma mãe para poder dizer minha mãe? Aquele filho mais novo tinha uma casa, mas ele não deu valor, ele quis sair, ele quis ir embora. Aquele menino tinha um pai, mas ele não deu valor quando ele pediu herança e quando ele quis viver longe da presença do pai. A gente precisa valorizar o que temos, o que a gente tem, o que Deus nos deu. Pode ser pouco aos seus olhos, mas pode ser muito para quem não tem. Então essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar nesta noite para os irmãos. Valorize o que você tem, valorize o que Deus tem lhe dado. Mas a segunda lição: não deixe que a rotina atrapalhe o valor do que você tem. Aquele filho mais novo certamente estava acostumado a viver no seu ambiente, e a rotina fez com que ele deixasse de valorizar o que ele tinha. Ele tinha uma casa boa, ele tinha condições financeiras boas, ele tinha conforto, ele tinha comida em abundância, ele tinha um pai bom, talvez não tivesse o melhor irmão, mas tinha uma família, tinha um irmão, e mesmo assim ele preferiu buscar outras coisas lá fora, desprezando o que ele já tinha. Outra coisa muito interessante que a gente deve entender à luz dessa temática, queridos: muita gente acaba se acostumando com o que tem por causa da rotina, do tempo.
e acaba deixando de dar valor ao seu próprio ambiente. Às vezes temos comida boa, gozamos de um bom conforto, temos uma boa família, temos uma boa igreja, temos bons pastores, temos bons professores, mas o costume, a rotina, o tempo faz com que a gente deixe de valorizar o que temos, o nosso ambiente. Há uma família muito querida e que são meus amigos, e eu tenho todos eles em grande estima. E essa família estava num processo de decisão de se mudar de Brasília. E esse meu amigo, que é pastor, recebeu um convite de uma igreja em outro estado. Certamente não foi o primeiro convite e certamente não vai ser o último convite. E essa família é uma família de líderes, que inclusive está em plena liderança na igreja. E esse pastor, talvez alguns até saibam de quem eu estou falando, mas eu não vou dizer o nome por uma questão de ética. Ele é um referencial para muita gente, é um referencial para a minha vida. Ele tem um potencial muito grande a nível nacional, quem sabe até internacional. Tem qualidades morais, qualidades intelectuais, qualidades espirituais que tem sido cada vez mais raros de você encontrar num pastor. Hoje muitos pastores, quando chegam já para assumir uma igreja, já tem um histórico que mancha a honra, mancha a moral. E esse meu amigo é um homem de qualidades morais, um homem de qualidades intelectuais, um homem de qualidades espirituais. Pois bem, essa família esteve visitando esta igreja em outro estado, e todos pregaram, todos da família pregaram para a igreja conhecê-los melhor. E algumas pessoas daqui, suas ovelhas e muitas pessoas, viram o vídeo em que esse pastor com a sua família estava pregando nessa igreja. E uma dessas pessoas, vendo a mensagem do pastor, disse: meu Deus, que mensagem! Aí essa pessoa, ela mesma se indagou: por que as pessoas valorizam aquilo que está longe quando se tem perto? Eu poderia falar mais alguns detalhes neste processo entre essas duas igrejas e o mesmo pastor, mas para que eu não venha a faltar com a minha ética pastoral, não vou falar e nem é este o meu propósito. Mas eu cheguei a comentar com a minha esposa e com algumas pessoas mais próximas que se esse pastor sair dessa igreja e for para um outro estado, para uma outra igreja, aos meus olhos, pode ser que eu esteja errado, mas aos meus olhos aqui no Distrito Federal, muito dificilmente essa igreja vai conseguir um pastor que seja do mesmo nível do atual pastor. Muito difícil. Às vezes, meus irmãos, a gente tem o melhor almoço, a melhor refeição. Às vezes temos uma mesa espetacular, farta, bonita, recheada, cheia de alimentos. Mas nós estamos tão acostumados a ver a mesa posta todos os dias que a gente nem liga mais. A gente se acostuma, cai numa rotina de ver aquela mesa todos os dias que a gente começa a desmerecer, a não dar valor. A gente olha para a mesa posta, um excelente alimento e diz: legal, mas eu não sei se hoje eu vou participar. Ou às vezes a gente vive enjoado, porque é aqui todos os dias, o tempo todo, a mesma coisa, tantos anos. A gente não vou participar, não, estou enjoado. E os de fora, que olham a mesma mesa, eles dizem: uau, que mesa! Quem me dera poder participar desta mesa? Quem me dera? O filho pródigo tinha uma rotina de vida, mas essa rotina fez com que ele deixasse de valorizar as boas coisas que ele tinha todos os dias à sua disposição. Repare neste sentido, nessa perspectiva. Todos os dias ele tinha a mesma coisa ali à sua disposição, coisas boas, mas o tempo, a rotina fez com que ele talvez cansasse, se enjoasse e deixou de dar valor. E quando esse
Filho mais novo, ele deu as costas para o que tinha, ele foi viver a vida de forma absoluta, e quando ele perdeu tudo e se viu na pior, foi que ele caiu em si, e aí ele viu, desculpa o termo mais uma vez, a besteira que ele tinha feito. Aí é o que a gente fala muitas vezes: eu era feliz e não sabia. Já falou isso? Já ouviu isso de alguém? Eu era feliz e não sabia. Às vezes até sabia, mas não dava valor. Era questão desse jovem que tinha tudo para ele ali, todos os dias, tudo ali para ele, de mãos dadas, tudo ali. Mas ele viu que lá todo dia se enjoou, saiu de casa. Quando ele perdeu tudo, ele caiu em si e viu o que ele tinha feito. Poxa vida, até os empregados do meu pai têm o melhor para comer, e eu estou aqui nessa humilhação, passando fome. Meu amigo e meu irmão, você não precisa chegar a esse ponto para valorizar o que você tem, para valorizar o que Deus tem lhe dado. Aliás, essa é a terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que inclusive é o título da mensagem: não deixe perder para dar valor. Aquele jovem precisou perder tudo para então dar valor ao que ele tinha. Meu irmão, não deixe que o seu pai e a sua mãe faltem na sua vida para só então você dar valor e talvez dizer: meu Deus, como eu gostaria de desfrutar da presença do meu pai, da minha mãe. Não deixe chegar ao ponto de haver uma perseguição religiosa e você ser proibido de ir aos cultos, para você sentir a vontade e o desejo de sair da sua casa e ir para a igreja congregar. Não deixe chegar a esse ponto. Valorize o que Deus tem lhe dado, valorize o que Deus lhe deu, valorize o que Deus vai lhe dar, valorize a sua família, valorize a sua casa, valorize os de dentro, valorize o seu lar, valorize as bênçãos que o Senhor tem derramado na sua vida. Valorize a sua igreja, valorize os seus líderes, os seus pastores, os seus professores, valorize os que são de dentro, tenham-os em grande estima. Não chegue ao ponto de deixar a bênção escapar das suas mãos, para então você valorizar o que Deus tinha lhe dado e sentir saudade. Aquele filho pródigo, aquele menino, quando ele estava na pior, então certamente ele viu a besteira que fez, caiu em si e sentiu saudades daquilo que ele tinha todos os dias à sua disposição. Não deixe alguém faltar na sua vida para então você dizer: ah, como eu queria essa pessoa de volta. Concluindo, o texto sagrado diz que aquele jovem se arrependeu, pediu perdão. Aquele jovem teve uma nova chance e foi recebido pelo seu pai, o mesmo pai a quem ele deu as costas e foi viver longe, aquele mesmo pai que ele desprezou. Quando ele voltou, seu pai o recebeu de braços abertos. Hoje Deus está lhe dando uma chance também, meu querido amigo e irmão, uma chance para você voltar atrás e participar do que Deus tem lhe dado. E se você ainda desfruta do que Deus tem lhe dado, e talvez você esteja acomodado no tempo, na rotina, acostumado com o que tem, talvez fazendo pouco caso, você não precisa chegar ao ponto de sentir saudades do que você já desfruta. Basta você olhar com os olhos da gratidão, basta você olhar com os olhos do reconhecimento, basta você se envolver e aproveitar ao máximo ou o máximo o que Deus tem lhe dado nesse ambiente, no tempo presente. Basta você desfrutar da companhia e do ambiente que Deus tem lhe proporcionado nesse tempo atual. Deus está de braços abertos para lhe receber na presença do Senhor. Aproveite a comunhão com Deus, meu querido. Aproveite a comunhão com a sua família. Celebre todos os momentos na presença do Pai, não longe dele, mas na presença do Pai, na casa do Pai, no seu ambiente familiar, com a sua família, com os seus irmãos em Cristo. Desfrute da companhia dos seus, desfrute daqueles que Deus escolheu para participar diretamente da sua vida. Seja uma bênção na sua casa,
Trate a todos, a começar pela sua família, pelos de dentro da sua casa, pelo seu convívio, com o máximo de respeito, com amor, com honra. E eu tenho certeza que se você fizer assim, começando pelos de dentro, você será uma bênção para os de fora. Se você agir da melhor forma, valorizando o que Deus lhe deu, quem está dentro do seu ambiente, eu tenho certeza que você também será uma bênção por onde quer que você andar, por onde quer que você for. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Não vamos chegar ao ponto de perder tudo, para a gente cair em si e falar: meu Deus do céu, olha o que eu tinha e o que eu deixei escapar. Não deixe para sentir saudade do que você já tem desfrutado hoje. Não faça como esse menino, como esse filho pródigo. Deixou tudo. Abandonou, foi viver sua vida, deixou o pai, deixou casa, deixou família, deixou tudo. Depois ele viu a besteira que ele tinha feito. Você não precisa chegar a esse ponto. Você precisa valorizar o que Deus tem lhe dado. Valorize a sua família. Valorize aqueles que estão no seu contexto, no seu ambiente. Valorize a sua igreja. Valorize os seus líderes. Valorize os seus irmãos em Cristo. Não deixem eles faltar para depois você falar: eu era feliz e não sabia. Aproveite. Vamos andar em comunhão uns com os outros. Vamos ser bênção dentro de casa, fora de casa. Vamos ser luz onde quer que estejamos. E vamos celebrar o que Deus tem nos dado no presente momento, na presença do Pai. Feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Tenha um momento de reflexão pessoal, de momento a sós com Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja à semelhança deste menino, deste moço. Talvez você já tenha escutado, lido esse texto tantas vezes, tantas mensagens, mas você nunca parou para pensar ou para ouvir uma temática como essa. Meu Deus, será que eu estou valorizando aquilo que Deus tem me dado? Será que eu estou dando valor ao presente, ao ambiente que eu estou inserido? Será que eu estou sendo bênção na minha casa? Será que eu tenho aproveitado a companhia daqueles que Deus tem me dado? Das coisas que Ele tem me dado? Não olhe, não jogue para trás, não jogue para o alto, não abandone aquilo que Deus tem me dado. Talvez possa ser pouco aos seus olhos, mas muito a quem não tem. Mas é muito para quem não tem. Aquele moço, ele tinha tantas coisas boas, o que muitos gostariam de ter, mas ele não valorizou. Talvez ele se acomodou pelo tempo, vendo aquilo todos os dias, não deu valor à mesa posta todos os dias, ao que ele tinha. Talvez ele tivesse até se enjoar. Tempo, a rotina fez com que ele também deixasse de dar valor. A rotina fez com que ele fizesse pouco caso do que ele tinha. E aí ele cometeu o maior erro da sua vida. Deixou de valorizar o que Deus tinha dado, o que ele tinha na sua vida. Ele foi buscar fora o que ele já tinha, mas ele fez isso de maneira errada, fora do tempo, tudo como não deveria ser. Ele caiu em si, se arrependeu, mas ele teve uma chance. O seu pai, aquele mesmo que ele deu as costas um dia, o seu pai o recebeu de braços abertos. Hoje Deus também quer me receber. Talvez Deus queira me abraçar, dizendo: seja bem-vindo novamente. Pode ser que você tenha deixado de usufruir das bênçãos do Senhor, mas hoje você pode voltar para a casa do Pai, para a presença de Deus. Talvez você tenha deixado de valorizar as bênçãos que o Senhor tem lhe dado, mas hoje você pode reverter esse quadro para não chegar ao ponto que chegou aquele menino. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado porque a Tua Palavra fala aos nossos corações.
E nós queremos agradecer, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Talvez muito mais do que nós mesmos merecemos. Aliás, não merecemos nada, mas com o fruto da Tua misericórdia, do Teu amor, o Senhor tem nos dado. Nós queremos, ó Pai, agora reconhecer e agradecer pelo que temos, pelos bens materiais que temos, pela nossa família, por aqueles que o Senhor colocou em nossa vida para caminhar conosco. Sabemos que somos imperfeitos. Aquele filho mais novo também tinha um certo problema com seu irmão mais velho, mas é uma família. Muitas vezes não temos talvez um entendimento familiar que deveríamos ter, mas nós precisamos valorizar a família que o Senhor nos deu. Precisamos ter a humildade no nosso coração de pedir perdão, de voltar atrás e de participar do que o Senhor preparou para nós. Foi isso que aquele moço fez quando ele caiu em si e se arrependeu. Ele voltou para sua casa, seu pai fez uma festa para que todos pudessem participar daquele momento. Que nós também possamos participar daquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós, comemorando, agradecendo a Deus na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos corrija, que o Senhor molde a nossa vida, o nosso coração, e que possamos valorizar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelas tuas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meu querido. Que você nunca se esqueça dessa mensagem. Toda vez que você escutar essa frase, não deixe perder para dar valor. Que você possa lembrar deste dia, desta noite que você ouviu a mensagem, e que você possa pensar: eu não quero sentir saudade daquilo que Deus tem dado. Ou seja, não quero esperar perder para dar valor. Valorize, meu querido e meu amado irmão.